Nosso paladar se desenvolve. Você sabia disso? Eu fiz questão de trazer essa aula para nossa Mentoclass, porque muitas pessoas acham que se não gostam de determinado alimento, depois de provar uma vez, simplesmente não vai gostar, né? Nunca mais na vida. E aí eu trouxe para vocês uma frase que eu achei super interessante. Eu vou olhar para cá, pro ladinho, porque eu vou ler, tá? Que é o seguinte: somos seres adaptáveis, moldamos-nos ante as mais diversas adversidades. Essa capacidade de adaptar é o que nos dá força para continuarmos nossa jornada. Às vezes, pensamos ou vivenciamos problemas que parecem não ter fim. Lê do engano. Todo problema possui solução. Então, para tudo na vida tem solução. Para o nosso paladar também. Os nossos receptores sensoriais do paladar são as papilas gustativas, são as bolinhas que ficam na nossa língua. Não sei se vocês já repararam. É lá que a gente percebe os sabores, né? Então, a sensação de azedo, amargo, doce. E os receptores de proteína G são os mesmos para doce e para amargo. Então, se você é uma pessoa mais formiguinha, que gosta mais de doce, né, e que naturalmente por isso não tolera tanto alimento amargo, é justamente porque o receptor de doce e amargo é o mesmo. Então, eu já vou trazer aqui uma estratégia para você, porque muitas pessoas tem essa questão com doce, né? E aí, quando gosta muito de doce, geralmente não tolera os alimentos mais amargos, como rúcula e agrião, por exemplo. Então, quanto mais a gente estimular com doce, menos o amargo a gente vai tolerar. Então, o que a gente tem que fazer? Estimular com mais alimentos amargos, né? E aí, naturalmente, a gente vai querendo menos alimentos doces. Bom, então já sabendo que o nosso paladar se desenvolve, eu trouxe para vocês, além dessa técnica aí que eu já falei para as formiguinhas, algumas técnicas para que a gente possa melhorar o nosso paladar e que a gente nos dê, eu sempre falo isso, né? Que a gente possa nos dar a chance de provar novos alimentos, novos sabores, porque assim a gente também vai estar colocando para dentro nutrientes que são sempre muito bem-vindos, né? Muitos de nós ouvimos que nós comemos com os olhos. Então, quando vamos preparar as refeições, é muito importante que a gente tenha e faça uma apresentação legal, né, da comida. Então, a primeira técnica que eu quero trazer para você é: prepare pratos e refeições mais coloridas, né, com montagens mais bonitas, porque assim, ao bater os olhos, a nossa primeira impressão, né, só de bater o olho a gente já vai sentir mais vontade de comer. Então, muitas pessoas, quando vão preparar, por exemplo, uma salada, colocam ali, né, numa vasilha alface e tomate sem preparação nenhuma. Que tal fazer uma salada mais colorida? De repente, folhas diferentes, legumes também na preparação dessa salada, né? Um molho que não seja tão rico em gordura e açúcar, né? Um molho mais tranquilo, mas que consiga compor de uma maneira legal essa salada, assim, da gente bater o olho, já vai abrir o apetite para a salada. Ou para outras preparações também, é muito diferente eu pegar um peixe grelhado, né? De eu pegar um peixe grelhado com um molhinho de ervas, colocando ali num prato de uma maneira bonita, com uma montagem bonita. Essa então é a primeira técnica. A segunda técnica é que alterne as preparações. Algo que as pessoas sempre reclamam é sobre monotonia na dieta, né? Então, por exemplo, todos os dias comer um prato de arroz, feijão e carne moída, por exemplo.
Se você realmente comer por 2, 3 semanas, um mês, 2 meses, arroz, feijão e carne moída no almoço e no jantar, de fato, essa monotonia pode fazer com que você desista, né? Então, além da preparação, além da montagem, né, do prato, vamos cuidar da preparação, variar a preparação. Então, por exemplo, a carne moída, às vezes ela pode estar refogada, às vezes ela pode estar pode estar em formato de quibe e assada no forno, às vezes ela pode estar como um escondidinho com um purê de batata. A gente pode variar. O frango desfiado, o frango ele pode estar às vezes desfiado num escondidinho também, às vezes em um bolinho e assado, às vezes em um formato de coxinha e também assado, às vezes em filé assado no forno com algum molho especial. Então a gente variar essa preparação é muito importante para que não tenha essa monotonia, tá? Porque as dietas, gente, entendam dieta como ato de se alimentar, no dia a dia não tem como a gente variar absurdamente, né? Os alimentos. Fica difícil, não é algo prático, não é algo fácil. Então, se a gente conseguir variar a preparação, sempre buscando preparações fáceis, mas mudando essa preparação, já vai trazer mais vontade de comer esses alimentos que são mais saudáveis. Outra técnica é mudar a textura do alimento, e isso a gente muda também com a preparação. Por exemplo, a cenoura. A cenoura crua e cortada tem uma textura. Quando a gente morde, a gente sente a crocância. Ela ralada, crua, já tem uma textura diferente. Ela cozida já fica mais molinha. O tomate cru, ele é de um jeito, ele refogado, ele já fica molinho, também vai mudar a textura. E mudando a textura, também a gente, isso vai ajudar muito no nosso paladar. Você vai descobrir o que você gosta mais ou menos. Tá? Então tem pessoas que, por exemplo, não gostam de cenoura cozida, tem pessoas que não gostam de cenoura crua, pela textura. Então é muito importante a gente variar, ter essa variedade nas texturas também. A batata é outro exemplo. Vezes a gente pode fazer uma batata assada, vezes a gente pode fazer batata cozida, vezes batata sauté, vezes batata rústica, a gente pode mudar, né? Porque se eu só comer batata assada, vai chegar uma hora que eu não quero mais saber de batata, né? E mudando essa textura, mudando essa preparação, vai trazer muito mais vontade, muito mais apetite, né? E o meu paladar também, ele vai ficar mais aguçado. Outra técnica é investir em temperos naturais. Quando a gente fala em temperos naturais, temos uma diversidade, né, de ervas e especiarias, e elas podem ser combinadas entre si, o que vai trazer muito mais palatabilidade para as preparações. Então, invista nesses temperos. Outra técnica é mantenha a sua hidratação em dia. A gente precisa de água para a formação de saliva. E quando eu tenho a salivação adequada, o meu paladar também fica mais adequado. Então, mantenha a sua hidratação em dia.